Aí, vai lá, Rodrigão. Está aberto, André. Muito bem, senhoras e senhores, uma ótima noite a todos e a todas que nos prestigiam ao vivo através do canal IMESB Victório Cardassi, onde daremos hoje continuidade à nossa 18ª Semana Jurídica do curso de Direito na nossa Faculdade Municipal de Bebedouro. O Instituto de Ensino Superior de Bebedouro, Victório Cardassi, tem a honra de recebê-los para a continuidade da nossa semana, através da qual buscamos debater temas de grande importância aos estudos jurídicos, como também o de hoje, sustentação oral virtual e argumentação jurídica, com o nosso querido doutor Arthur Mendes Lobo. Quero destacar também, agradecer aqui a presença das autoridades, personalidades também que compõem nossa mesa virtual, especialmente aqui, o nosso querido colega aqui, presidente da 7ª aqui, subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e Barreiros, doutor Belisário Rosa Leite Neto. Também agradecer aqui a professora Patrícia de Ávila Jacinto, nossa tão querida também vice-diretora, que tem muito se empenhado para aqui a realização desse evento. O nosso querido professor Diego Diniz, professor da casa, a quem saúdo todos os demais professores que estão aqui acompanhando o nosso evento. O nosso também professor Fábio Cagliari, hoje representando aqui o nosso prefeito Lucas Serem, professor também da nossa instituição, mas que ausente por compromissos aí da administração, e depois eu passarei a palavra para que o professor Fábio aqui possa transmitir o recado do professor Lucas Serem, nosso, então, prefeito. Meus agradecimentos especiais também aos nossos alunos, alunos e alunas também egressos, que estão prestigiando essa noite, nos prestigiaram ontem também. Agradecer ainda também aos alunos e professores de outras instituições que estão aqui também, nos dando a graça aqui de prestigiar a palestra de hoje, que com certeza, vai ter um brilho muito grande e também eu tenho absoluta certeza que vai, na verdade, agregar os conhecimentos aqui que nós vamos lembrar para o resto das nossas vidas. Quero fazer um agradecimento muito especial para a esposa do doutor Arthur Mendes Lobo, aqui, a doutora Ana Lúcia Porcionato, bebedourense, foi professora do IMESB, foi parceira minha de anos no nosso escritório aqui em Bebedouro, uma pessoa que foi muito importante na minha vida, aqui na nossa carreira. Então, eu quero fazer um agradecimento muito especial pela grande amizade que nós temos com os seus familiares e que fez também que eu tornasse um grande amigo aqui do nosso palestrante de hoje, doutor Arthur Mendes Lobo, que é uma honra, Quer dizer que quando eu fiz o convite, ele não se hesitou por nenhum momento, foi muito gentil, foi muito caloroso, eu percebi, a receptividade e a emoção dele de vir palestrar e trazer muitos ensinamentos que eu tenho certeza que trará, como nos seus livros que eu tenho aqui, que fui presenteado, e aqui sinto muito honrado, doutor Arthur, meu colega Arthur, Então, se passar a palavra aí para o palestrante, eu vou passar a palavra primeiramente ao professor Diego, para que ele possa fazer uso aí e tecer aqui as colocações convenientes e da sua, aqui, na verdade, também colaboração para o evento. E já agradeço de antemão ao professor Diego de participar e nos ajudar aí também, nos bastidores aí, como o professor Gustavo, a professora Rosiane também, que nos ajudou ontem. Fico muito grato. Tem a palavra, professor Diego. Boa noite a todos e a todas. Para mim é um prazer estar mais uma semana jurídica do IMESB. Saúdo aqui os ilustres componentes dessa mesa virtual, professor André Pepino, professora Patrícia, professor Fábio Cagliari, doutor Belisário, e a estrela da noite, professor Arthur Mendes. Um prazer tê-lo aqui na nossa instituição, ainda que virtualmente. Uma pena que a pandemia não permita que o senhor esteja aqui presencialmente, mas com certeza não faltarão oportunidades. E para debater um tema tão importante, que é a oratória e a argumentação jurídica, e eu acho importante a gente ressaltar isso. O advogado ou
acima dele, né, até o jurista, aquele que se forma numa faculdade de Direito, talvez ele tenha como principal ferramenta de trabalho a palavra, seja ela escrita, seja ela falada. E mais do que isso, mais do que uma ferramenta de trabalho, é um importantíssimo instrumento para combater injustiças, para se opor a arbitrariedades, e, em especial, em tempos tão bicudos que estamos vivendo, para combater manifestações antidemocráticas, manifestações que conflitam com o Estado democrático de direito, que se opõem à ordem constitucional estabelecida. Nós, enquanto juristas, sejamos nós advogados, juízes, promotores, nós não podemos nos calar diante desses absurdos que estamos vivenciando, em especial daquele presenciado no dia 7 de setembro. Então, a importância da palavra, da argumentação jurídica, da oratória, mas de uma oratória de conteúdo, uma oratória num sentido aristotélico do termo. Não uma oratória vazia, uma oratória que, na verdade, se assemelha a uma verborragia, descomprometida com as instituições, descomprometida com a verdade, uma oratória que, com certeza, vem da latrina mais fétida dos porões da ditadura, uma oratória que não se sustenta em absoluto e que, com certeza, está fadada aí para a latrina da história, da lata do lixo da história. Daqui a anos, nós vamos ver esse discurso, essa pretensa oratória feita no dia 7 de setembro, como algo absolutamente escandaloso e que vai estar na latrina da história do nosso país. Então, é importante para que os nossos alunos estejam aqui presentes, para que entendam a importância da oratória, não só como um ferramental de trabalho do seu dia a dia, e ele é extremamente importante nesse aspecto, mas, acima de tudo, para que ela seja utilizada numa perspectiva conteudística, para combater arbitrariedades, combater abusos, e para sempre se opor a manifestações antidemocráticas como essa vista no dia 7 de setembro. Que tenhamos dias mais belos do que esse, embora os tempos continuem estranhos, me parece que infelizmente continuarão, mas eu tenho absoluta certeza que aqueles que estão a favor da democracia superarão com absoluta certeza esses tempos sombrios que estamos vivendo. Então, eu só queria deixar esse recado, aproveitando o gancho do tema da palestra, e imediatamente devolvo a palavra ao professor André Pipino, a quem agradeço pelo espaço. Obrigado, senhor Diego, pela contribuição, também pelo fortalecimento, né, da reflexão, para que possamos manter aí a democracia rígida, a harmonia entre os poderes e a paz, né, tem que reinar em todos nós aí. Obrigado. Gostaria de passar a palavra para o doutor Belisário Neto, né, presidente da 7ª Subseção de Barretos, para que possa também aqui dar sua contribuição no nosso evento. Tem a palavra para o doutor Belisário. Obrigado, doutor André. Boa noite a todos aí, novamente. Reitero os agradecimentos do convite feito pelo doutor André, pela doutora Patrícia, a quem foi minha professora. Um carinho também ao grande colega de faculdade, do professor Fábio Cagliari. Boa noite, doutor Diego, professor do IMESB. E o doutor Arthur Lobo, né, o nosso palestrante da noite, que é com certeza quem vai nos abrilhantar aí com um conteúdo que nunca vai cair de moda, né? Porque a sustentação oral virtual jamais vai se acabar. Para uns, uma alegria, para outros, é uma realidade que vamos ter que conviver. Um excelente evento a todos, parabéns à faculdade por organizar uma semana jurídica tão rica em detalhes jurídicos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Belisário. Nós que honramos e agradecemos a presença da sua ilustre aqui, pessoa tão humilde e um colega que todas as vezes que estamos em Barretos somos muito bem recepcionados e apoiados. Realmente é uma pessoa maravilhosa ali à frente na instituição, protegendo sempre aqui a advocacia. Isso é muito importante. Professor Fábio, tem a palavra. Fique à vontade. Muito boa noite a todos. Eu gostaria de fazer os cumprimentos para todos, né, para cumprimentar a professora Patrícia, né, o Belisário, colega de faculdade, hoje representando a grande subseção da OAB, professor André Pipino, professor Diego,
Minha passagem aqui hoje é apenas representando, né, o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Bebedouro, professor também da Casa Lucas Serem, e cumprimentar a direção, cumprimentar o professor André Pipino por todo o empenho, toda a dedicação nesse trabalho que vem fazendo à frente da coordenação do curso. Uma tarefa difícil, bastante árdua, exige bastante, mesmo sem ter contato presencial, mas exige muito. Então, fica aqui os cumprimentos e apenas gostaria de, em nome, então, do professor Lucas Serem, reforçar o compromisso, né, do professor Lucas e do prefeito Lucas com o IMESB, com os desafios, os problemas, enfim, as vitórias, apenas reforçar o compromisso que o professor Lucas Serem tem com essa instituição tão importante que é o IMESB. Muito obrigado a todos e um excelente evento. Lembrando também, viu, professor Arthur, que eu iniciei a minha carreira acadêmica juntamente com a Ana Lúcia no mestrado. Na verdade, depois a gente seguiu caminhos diferentes, mas a gente começou como aluno especial lá na UNAERP, em meados de 2000, alguma coisa que eu não vou falar também exatamente a data, porque fica um pouco complicado, mas a gente eu comecei junto, né? Começamos juntos essa carreira acadêmica como alunos especiais do mestrado na UNAERP. Então, fica aqui um grande abraço também, Ana Lúcia, que viajamos junto, inclusive, né? A gente dividia a viagem para Ribeirão nesse começo de carreira jurídica. Então, fica aqui também meu cumprimento, né? E desejar a todos aí um excelente evento. Muito obrigado. Obrigado, professor Flávio. Também foi nosso coordenador, né? Estou aqui assumindo essa árdua missão. O professor bem salientou, não é fácil, ainda mais nessa época de pandemia, muito complexo, os problemas internos, assim, invisíveis, né? Que a gente tenta, na verdade, aqui enfrentar, mas nós temos aqui tentado, com muito esforço, manter aquilo que os meus antecessores, né, o professor Fábio, o professor Gustavo, fizeram pelo curso, e eu quero também contribuir, se não igual, mas pelo menos manter a mesma aqui qualidade, né, comprometimento, né, e isso só é possível com a união dos professores, como nós temos aqui visto, né, todos empenhados em nome da qualidade do curso aí. Eu agradeço antemão a todos os professores aí e eu tenho certeza que conseguiremos o nosso êxito. Quero só aqui dizer que o professor Arthur, quando nós falamos, né, ele me perguntou, às vezes tinha alguma temática, algum tema específico, e eu falei para o professor, doutor Arthur, fique à vontade, meu amigo, né? E ele trouxe um tema, como o professor Diego também já aqui me antecedendo, já manifestou, um tema hoje de extrema importância nessas mudanças, né? Que nós tivemos e fomos obrigados, aqui na verdade, a reinventar uma nova advocacia. E a sustentação oral hoje, virtual, eu acredito que ela veio para ficar, né? Nos facilitou muito. Hoje nós temos a oportunidade de fazer uma sustentação oral aqui nos tribunais, audiências com juízes de outros estados, tudo virtualmente. E eu acho que a técnica que eu tenho certeza aqui que o professor Arthur nos trará, né? A questão fundamental, que é a argumentação, né? Que a sustentação oral por si só é evasiva e muito frágil se não tivermos bons argumentos. Eu sempre falo em sala de aula para os nossos alunos, né? Até mesmo no exame, aí numa prova oral de um concurso, não tem um certo ou errado no oral. Precisa ter uma boa argumentação, né? Que as teses hoje não é uma aritmética, né? As teses se colidem. Então, acho que o fundamental na verdade, a boa fundamentação e argumentação jurídica. Então, era isso que eu queria no momento. Vou passar a palavra para que a professora Patrícia possa rapidamente aqui apresentar o nosso palestrante. E boa palestra aqui, meu amigo, doutor Arthur. Boa noite a todos. Professor André Pipino, digníssimo coordenador do nosso curso de Direito da Faculdade Municipal de Bebedouro. O caríssimo Dr. Belisário Rosa Leite Neto, presidente da 7ª subseção da OAB
de Barretos, meu ex-aluno, advogado combativo, ético, e que muito defende, como colocou o professor André Pipino, os direitos nossos e as nossas prerrogativas enquanto advogado. Professor Fábio Cagliari, também meu ex-aluno, professor da casa, também professor de outras instituições, professor Diego, advogado renomado em São Paulo, professor da casa também e de outras instituições, e caríssimo doutor Arthur Mendes Lobo. Se é marido da doutora Ana Lúcia Porcionar, é gente boa. Doutor Arthur, olhando aí a foto no marketing da semana, seu olhar é calmo, é tranquilo e demonstra uma humildade muito grande em deixar os seus afazeres como titular sócio de um dos mais renomados escritórios de advocacia do país, junto com o Dr. Luiz Rodrigues Vambier, para que pudesse estar aqui nos prestigiando com essa fala sobre a sustentação oral virtual e a argumentação jurídica, conforme muito bem colocado por cada um dos membros das autoridades que compõem essa mesa virtual, professor Diego, professor Fábio, professor Dr. Belisário, Dr. André Pipino, a respeito da necessidade de uma fala, de ter argumento, de fazer com que as pessoas possam pensar, para que, como muito bem colocou o professor Diego, não querendo dar um caráter político ao evento, mas inadmissível no Estado democrático de direito, de tantas lutas, que o Brasil passe a ser chamado de República do Bafafá pelas redes sociais, porque realmente é um bafafá que se tem pela falta de pensamento das pessoas e pela falta de preparo das pessoas em darem a sua cara a tapa, evidentemente, para estar defendendo uma série de arbitrariedades. E aqui fazendo a defesa, nós que compomos aí o Poder Judiciário, advogados, juízes, desembargadores, promotores de justiça, se nós chegamos a ocupar os espaços que temos, é porque estudamos, é porque passamos nos concursos, é porque conseguimos nos titular, conseguimos ingressar numa faculdade. Então, é muito importante nesse momento, nesse novo, né, que nós tenhamos essa argumentação jurídica, essa argumentação notadamente para que possa treinar, orientar os nossos colegas advogados que fazem parte dessa mesa, os que foram convidados, os nossos acadêmicos do curso de Direito de todas as séries, que possam, então, se acostumarem com esse novo, com essa argumentação jurídica que à frente, vamos dizer assim, das câmeras. E isso precisa de ter argumento, de ter técnica e acima de tudo, ter preparo, doutor, para que todos possam ter esse preparo para não falar coisa evasiva, não falar porcariada, para que nós não sejamos tratados como a República do Bafafá, o que muito nos entristece depois de vermos um país com tantas lutas para que pudéssemos galgar o nosso Estado democrático de direito. E é certo que a argumentação jurídica muito reflete no meio político, porque todo político correto, político honesto, deveria se conhecer bastante da legislação e poder defender de maneira adequada os direitos das pessoas, porque, afinal de contas, se eles estão exercendo esse mistério político, como agentes políticos, o são pelo nosso voto e pelo que a gente recolhe de tributos. Bom, eu ficaria aqui até amanhã lendo o currículo do Dr. Arthur Mendes Lobo, que, além de professor de uma série de faculdades, inclusive universidades federais, nos cursos de graduação e pós-graduação, é mestre em função social do direito e direitos coletivos pela Universidade de Ribeirão Preto, é doutor em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor adjunto da Universidade Federal do Paraná e diretor jurídico da Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná e sócio proprietário de um dos mais renomados escritórios de advocacia do país, junto com o doutor Luiz Rodrigues Vambier. Mendes Lobo e Vambier Advogados Associados. Passo agora a palavra para o doutor Arthur Mendes Lobo. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Queria cumprimentar, primeiramente, o professor André Pipino, que é um grande amigo, fez o convite que é irrecusável, muito honroso o convite.
recebi com muito entusiasmo e não pensei duas vezes, porque tenho um carinho enorme por Bebedouro e também pelo IMESB, onde a minha esposa lecionou durante vários anos. Cumprimento o professor Diego Diniz, a professora Patrícia, o professor Fábio e também o doutor Belisário. Agradeço todos os cumprimentos que recebi e vamos falar, então, de um tema que é bastante envolvente, é um tema muito relevante, que é a sustentação oral virtual e a argumentação jurídica. Por que eu escolhi esse tema? É um tema que tem muita relação com a pandemia, mas antes mesmo da pandemia, a sustentação oral virtual já era uma realidade no TRF4, também em alguns outros tribunais do país, mas começou no TRF da 4ª Região, e isso fez com que o nosso país tivesse uma preponderância na corrida pela atuação jurisdicional à distância durante a pandemia. Durante esses 2 anos, quase 2 anos de pandemia, eu tive a oportunidade de participar de 2 congressos internacionais e fiquei muito orgulhoso de ser brasileiro, porque o Brasil despontou como um dos melhores países que se adaptaram em termos de atividade jurisdicional à necessidade de trabalho à distância, porque nós já estávamos bem antenados com o processo eletrônico. Apesar de termos alguma dificuldade com um outro sistema, o nosso país ele dava de 10-0, de 7-1 em países, inclusive, europeus. Então, isso me encheu de orgulho. Tem 2 institutos jurídicos que me enchem de orgulho. Um é o Código de Defesa do Consumidor, que também foi uma grande vanguarda do nosso país, e também o processo eletrônico com a sustentação oral e audiências virtuais. E é importante falarmos, antes de falarmos da sustentação oral, falarmos de um medo que a maioria das pessoas tem, segundo o jornal britânico Sunday Times, a publicação de 2017, que é o medo de falar em público. Esse jornal divulgou uma pesquisa britânica apontando que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de ter problemas financeiros, ter problemas de saúde e até mesmo de morrer. Então, falar em público já é uma dificuldade natural do ser humano. Muitas pessoas conseguem lidar com isso através de uma boa técnica, mas a maioria das pessoas tem a mão fria, né, o batimento cardíaco acelerado, a boca fica seca, o nervosismo impera, e é justamente na sustentação oral que nós temos que brilhar, temos que ser enfáticos, temos que ter energia, potência na argumentação jurídica. E eu estou aqui para falar um pouco da minha experiência. Ainda é uma experiência pequena, né? Tenho 20 anos de advocacia. O doutor André tem uma vasta experiência como advogado, já vi ele fazer sustentação oral brilhante. Então, não tenho a pretensão aqui de dar uma palestra, mas de trazer aqui as minhas impressões com a minha experiência e trocar ideias com vocês. Trago também uma fala do professor Luiz Rodrigues Vamber, que é o meu mentor, né, e é o meu sócio hoje, que ele diz que a sustentação oral ela deveria ser uma exceção, ela deveria ser excepcional, porque pode causar um problema de agilidade na prestação jurisdicional, como atraso nos julgamentos, e muitas das vezes, quando a parte tem uma jurisprudência predominante tratando do seu direito, às vezes ela se torna desnecessária. Então, como é um ato próprio do advogado, ele tem que ter a sensibilidade para saber se deve sustentar, se é cabível, se é necessária realmente a sustentação, para não inflar a pauta de julgamento de uma sessão de maneira desnecessária. Ele também diz que em sustentações orais, assistindo sustentações orais, nós temos a oportunidade de aprender com muitos colegas que sustentam. E também ele diz que nós temos também alguns exemplos que não devem ser seguidos, infelizmente, em algumas sustentações orais, nós vemos sustentações prolixas, pessoas que leem os seus memoriais da tribuna, que tornam a sustentação oral um ato enfadonho. Então, nós aprendemos também o que não fazer durante uma sustentação oral, né, para dar dignidade a esse ato que é muito importante para a advocacia. Então, primeiro ponto
é que é um ato exclusivo do advogado e o advogado deve estar familiarizado, portanto, com o processo. Não adianta o advogado cair de paraquedas no processo, ser subestabelecido de véspera e não entender quais são as peculiaridades do caso, porque ele pode colocar em risco o direito do seu constituinte, o direito da parte. Então, é muito importante que o judiciário entenda quais são os argumentos trazidos na petição do recurso, das contrarrazões de recurso, entenda também previamente como pensa a Câmara que vai julgar o recurso, ou a turma que vai julgar o recurso, e faça uma pesquisa prévia dos julgados daquela Câmara, das relatorias, enfim, tente identificar não apenas uma jurisprudência ementária, mas também uma jurisprudência focada na ratio decidendi, ou seja, no core, no coração de cada decisão, para que, durante a sua sustentação oral, ele possa dizer, olha, vossas excelências já decidiram assim, num caso tal, e cita o número do recurso, fazendo com que haja uma economia de tempo no julgamento. E economia de tempo significa eficiência. Então, o advogado deve ser sucinto nos seus memoriais, na entrega dos memoriais antes da sustentação oral e também na sustentação oral. O recomendável é que se fale pouco e diga tudo. Esse é o grande jargão, né? Seja claro, tenha uma argumentação coesa, diga tudo que é necessário no menor tempo possível. E esse é um grande desafio, né? Então, nós temos um primeiro desafio, que é o medo de falar em público, o segundo desafio, que é o tempo e a necessidade de clareza. O terceiro desafio é a chatice, vamos usar um português mais claro, né? Porque para os julgadores, muitas das vezes a sustentação oral é um momento enfadonho. Ontem, por exemplo, eu sustentei no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, eu era o 28º da pauta para sustentar. Então, eu esperei 4h30. Então, imaginem, se coloquem nos lugares dos desembargadores que não tiveram pausa para um café, que não tiveram tempo sequer para ir no banheiro, para beber água, enfim. É uma situação em que o julgador prefere, muitas das vezes, que a parte dispense a sustentação oral. Não raro, o relator, quando vê que a parte contrária não está inscrita para sustentar, ele pergunta para o advogado se é dispensado a leitura do relatório e pergunta se o advogado ainda quer sustentar porque está dando provimento ao seu recurso ou está negando provimento ao recurso da parte contrária, para justamente ver se o advogado dispensa a sustentação oral para abreviar o julgamento. Então, é muito importante o advogado ter essa sensibilidade, chegar numa sessão preparado para sustentar, mas não querer impor a sua sustentação, para ver no momento como está a pauta, como está o clima organizacional da corte, como está também o fluxo de trabalhos. Por exemplo, ao iniciar uma sustentação oral, se a pauta estiver muito cheia, não adianta ficar cumprimentando um por um, né? Fazendo com que se perca tempo nas saudações. É importante fazer uma saudação mais abreviada. Também é desnecessário tecer minúcias do processo se, por exemplo, a pauta estiver muito cheia, estiver próximo do horário do almoço, uma sessão que começou muito cedo, né? As pessoas já estão ali querendo ir embora, com fome, e se o advogado for muito prolixo, ou entrar em muitos detalhes, ou começar a ler trecho de ementa, de acórdão, ele vai dispersar a atenção. A atenção dos julgadores é muito cara. E sendo um momento chato, vamos dizer assim, é importante que o advogado seja eloquente, que o advogado seja incisivo e chame a atenção, né? Por quê? A parte contrária vai tentar fazer o mesmo. A parte contrária, se ela pudesse, ela até impediria a sua fala. Então, você tem que ser sedutor ao falar, tem que conseguir trazer seus argumentos com clareza e também com grande convencimento, chamando atenção para os pontos que são importantes para afirmar a decisão, infirmar ou reformar a decisão. Quer qual seja a sua pretensão recursal,
são esses os elementos que devem ser trazidos, né? E, portanto, é importante falar bem que eu digo, sem vícios de linguagem, ficar falando muito né, ficar gesticulando demasiadamente. É importante gesticular, mas não demasiadamente na frente das câmeras. É importante evitar repetições ao que já foi dito, então ser bastante sucinto, falar com a voz alta. É importante testar os equipamentos antes de uma sessão, né? Verificar se o microfone está funcionando, se a câmera está funcionando, deixar um copo de água do lado, porque se ficar com a boca seca, você também poder se hidratar para evitar maiores dissabores. Então, verificar também se a luz está contente, não deixar a câmera na mesma direção ou contra a luz, né? Porque você pode ter ali um reflexo do sol, por exemplo, de uma janela. Então, você tem que ficar de frente para a janela e a câmera de costa para a janela ou na lateral de uma janela para evitar essa perda de foco. E também verificar, obviamente, o sinal de Wi-Fi e eventualmente colocar um Wi-Fi a cabo ou ficar próximo ao roteador para evitar falhas na transmissão. Esses são alguns cuidados que o advogado deve ter na hora de sustentar, cuidados no preparo, né, de todo o arcabouço tecnológico ali para que não fique a ver navios na hora da sustentação. Mas antes da sessão, é importantíssimo entregar memoriais. O que é um memorial? É um resumo da sua peça recursal, ou das contrarrazões, ou da contraminuta, e esse resumo tem que ser muito sucinto. Esse resumo tem que ser de 2, 3 páginas no máximo, ali trazendo uma síntese bem objetiva, os bullet points dos pontos ali que serão abordados, os julgados daquela Câmara ou daquela turma ou de um tribunal de instância superior, para demonstrar que a sua argumentação jurídica está respaldada na jurisprudência, e isso é feito uma semana antes do julgamento. Então, pautado o julgamento, é importante preparar esse memorial com esse resumo. E esse resumo, ao redigir o resumo, o advogado já vai estar estudando para a sustentação. Então, é bom que se diga que é importante ler a peça umas 2, 3 vezes e obter o máximo de poder de síntese para chegar nesse resultado que se chamará memorial. Alguns colegas fazem memoriais com 10 páginas, com 8 páginas, e eu já ouvi desembargador dizendo, olha, se o memorial tiver mais do que 2 páginas, eu não recebo. Já vi ministro do STJ dizendo isso. Essa semana mesmo eu tive que fazer um memorial de 2 laudas, porque o ministro não recebe memorial com mais de 2 páginas. Então, é muito importante ter esse poder de síntese. No escritório, eu costumo dizer que seleciono estagiários e advogados júniores dando uma prova muito simples. Eu peço a eles que leiam um texto, um artigo científico, e peço que resumam em 2 páginas. Esse exercício resuma, ele vai me dizer se o advogado, primeiro, compreendeu o texto que leu, se tem coesão textual ao resumir, se tem clareza ao resumir, se tem objetividade na hora de resumir, e ao final eu peço para que ele coloque o seu entendimento a respeito daquele tema. Então, eu vejo se ele tem visão crítica. E também verifico ortografia, né? A parte de gramática, de semântica, que eu acho que é essencial para um advogado. Mas o melhor exercício para um estudante de direito é fazer resumo, porque nós vamos lidar a todo momento com a necessidade de fazer relatórios, e numa sustentação oral, a narrativa dos fatos é muito importante. Aquele princípio iure novit curia, dê-me os fatos que te darei o direito, né? Então é importante, ao começar uma sustentação oral, relatar bem o processo. E relatar bem não significa relatar minúcias e situações e atos que são desnecessários. Eu tenho que ir nos pontos fulcrais, nos pontos que vão me demonstrar alguma nulidade na decisão recorrida ou o acerto da decisão recorrida. Então, para isso, é importante saber deduzir, é importante estudar também filosofia, estudar sociologia jurídica e também ter uma visão
do comportamento dos julgadores. E aí quero entrar numa outra seara, né? É importante conhecer a história dos desembargadores que vão compor a sessão de julgamento. Então, eu pego o nome, coloco no site para verificar o currículo, se é juiz de carreira, por onde ele passou, se ele fez alguma especialização, se ele é professor, se ele já escreveu algum livro, né? Procuro no Lattes para ver qual a vertente, como ele pensa, pego os julgados dele a respeito do tema para ver se ele é um juiz jurisprudencialista, né? Que se baseia mais em precedentes, ou se ele é mais legalista, que se baseia mais em interpretação literal dos comandos legais. Então, tudo isso vai me dar um panorama de como eu vou me comunicar. A sustentação oral é um ato comunicacional. Então, primeiramente, eu tenho que saber para quem eu estou falando, como a minha mensagem vai ser recebida. E também preciso saber se eu vou falar primeiro ou se eu vou falar depois de alguém, né? Isso faz toda a diferença na dinâmica da sustentação. Por quê? Se eu sou recorrido, eu vou falar depois do recorrente. Quem vai fazer o relatório do processo é o recorrente. Então, eu não vou precisar perder meu tempo trazendo toda uma narrativa do processo, né? A menos que seja para pontuar ou para contrapor algum argumento ou algum erro trazido pelo advogado que me antecedeu. Mas isso é essencial, né? Ter a sensibilidade para verificar como vai ser a dinâmica da sustentação oral e às vezes até estar preparado com duas versões de sustentação oral. Esse mês que passou agora em agosto, lidei com uma apelação em que eu era apelante, mas também era apelado, porque a sentença era de parcial procedência. E aí ficou a dúvida, eu vou falar antes ou vou falar depois? Então, o que eu fiz? Eu preparei duas sustentações orais, né? Falei, bom, a princípio, quem deve falar primeiro deve ser a parte contrária, porque ela é a autora da ação. Mas eu também sou apelante e fui sucumbente na maior parte do processo, então eu posso ser instado a falar primeiro. Então, eu tenho que estar preparado. Não posso simplesmente confiar que quem vai falar primeiro é a parte contrária e chegar lá a ser surpreendido, né? E eu tenho que dosar o meu tempo, porque eu não posso extrapolar o tempo, não posso cansar quem está me ouvindo. Então, na sustentação oral, nós vamos debater questões de fato e, às vezes, um gol que é feito numa sustentação oral é um pedido de vista, né? O professor Vamber já diz, olha, se um desembargador pediu vista, isso já é um ótimo sinal. Chamou atenção para algo que ele não havia se apercebido, ou não teve oportunidade de ler, ou não teve tempo para ler, ou um detalhe que passou realmente por um lapso desapercebido. Então, nós temos que tornar a nossa sustentação oral a mais eloquente, a mais eficiente, a mais emocionante, chamando atenção a título de argumentação jurídica para os riscos pessoais, né, das partes, para os riscos econômicos que o precedente pode formar para outras situações jurídicas, para a pauta de conduta que se quer formar com aquele precedente, para que outros jurisdicionados que passem pela mesma situação possam olhar para o precedente e falar, é assim que o tribunal decide, então eu sei como eu vou me comportar na elaboração de determinado contrato ou na elaboração de determinada situação negocial, para que eu não tenha problema no judiciário. Então, chamando atenção para essa situação de injustiça, de riscos econômicos, riscos financeiros, eu posso destacar um pedido de vista, ou eu posso até mesmo mudar o convencimento de um relator que às vezes já traz o voto pronto, né? A grande maioria das vezes, quando pauta o voto já está pronto. Então, quando o próprio relator pede vista, significa que o advogado que sustentou, um dos dois ou ambos, chamaram a atenção, né, para algum ponto que ele não tinha se apercebido. Então, isso é um mérito de quem sustentou. Nós podemos também desenvolver memoriais com recursos visuais. Está muito na moda a tal do visual law, né, que é uma técnica de fazer organogramas, de fazer esquemas visuais, mapas mentais, para contar a história do que aconteceu no processo ou a situação fática posta a julgamento.
Esses recursos visuais são interessantes nos memoriais, mas devem ser utilizados com muita parcimônia, para não ficar brega demais, para não ficar infantil demais, né? Então, deve ser analisado com muito cuidado, sempre obedecendo um mínimo de rigor formal, porque estamos falando com um tribunal. Também temos que verificar se o que está sendo dito é realmente a meta daquilo que eu pretendo, né? Muitas das vezes eu tenho argumentos fortes e tenho argumentos fracos. Para que eu vou ficar perdendo o meu tempo e fazendo com que os julgadores percam o tempo deles com argumentos fracos? Então, eu costumo dizer que nos memoriais vamos concentrar nos argumentos fortes. Então, por exemplo, se eu tenho uma preliminar de legitimidade passiva, que se confunde com o mérito sobre responsabilidade civil, ausência de nexo causal, para que eu vou ficar me apoiando na ilegitimidade, sendo que eu já posso tratar direto do nexo causal e dizer, olha, diga-se de passagem, a parte até mesmo ilegítima. Ou seja, com uma frase, eu já mato a preliminar, mas eu foco no mérito, que é onde me interessa, que é a minha meta. É muito melhor que eu tenha uma ação julgada improcedente em face do meu cliente do que extinta sem exame de mérito, que ela pode depois vir a ser reproposta. Então, essa técnica ela é muito importante para que a gente saiba organizar o pensamento, organizar a nossa fala. Também é importante verificar algumas frustrações que ocorrem no dia a dia ligadas à sustentação oral. Quando temos crianças em casa, animais de estimação que podem fazer barulho durante a sustentação oral virtual. Então, é muito importante, antes de entrar na sessão, conversar, ver se alguém pode ficar com a criança, alguém pode ficar com o animal de estimação, se trancar num quarto, para evitar barulhos e interrupções. Eu já vi filhos entrando e chamando o pai, gritando, chorando, e isso realmente incomoda, atrapalha, dispersa a atenção, por mais que seja um ato compreensível, né? Todo mundo que tem criança sabe que criança chora, é compreensível, mas isso pode atrapalhar na concentração da argumentação, e isso pode prejudicar o constituinte que está sendo representado ali pelo advogado. Em uma sustentação oral que eu participei no Mato Grosso, durante a leitura de um relatório de um desembargador, eu ouvi um mugido de uma vaca, né? Todo mundo começou a rir, a vaca fez no meio da sessão, e aí o relator falou, peço desculpas a todos, é que eu estou na minha fazenda, agora durante a pandemia, eu estou aqui na minha fazenda, e fica realmente muito estranho, ficou cômico, mas imaginem isso acontecendo 1, 2, 3, 4 vezes, né? É algo que causa certo dissabor e até muita distração. Então, verificar esses pontos, verificar também vestimenta, plano de fundo, né? Nós já vimos aí alguns memes com sustentação oral virtual, advogado numa rede, né? Uma rede mesmo, e aí o desembargador se incomodou vendo que ele estava numa rede, achou que ele estivesse descansando. Eu já vi uma advogada que tentou sustentar com camiseta de regata, né? E aí ela não pôde sustentar, já vi advogado sem gravata. Por mais que a gente diga, olha, já está na fase de deixarmos de usar terno e gravata, que é desnecessário, possamos entender que foge ao bom senso exigir essas vestes talares, mas elas estão lá, nos regimentos internos, e são normas que devem ser seguidas sob pena de prejudicarmos o nosso cliente, o nosso constituinte, por uma obsessão ao interesse pessoal, né? E a gente não pode, como bom operador do direito, deixar de preservar esses interesses dos nossos clientes. Então, imagine perder a oportunidade de falar porque está sem gravata, porque está sem um paletó, né? Ou porque está com uma veste que não condiz com o ambiente formal do julgamento. Então, tem que ter muita atenção em relação a esse ponto. Na hora de despachar o memorial, já é um treino para sustentação oral, né? Eu costumo exercitar, primeiramente, fazer um treino antes de conversar com os desembargadores, com os juízes que atuam em segunda instância, com os ministros.
eu treino na frente do espelho, eu gravo e depois assisto a minha sustentação oral para verificar se estou realmente falando com clareza, né? Porque eu sou mineirinho atalha as palavras, come as palavras, né? O professor Vamber brinca comigo, fala, como é que eu posso confiar no advogado que fala qual processo, né? Então, eu tenho que falar com uma boa dicção, com uma pronúncia clara. É importante fazer exercício de aquecimento com a voz também, para que a voz soe de uma maneira mais adequada. E também eu verifico o estilo comunicacional de cada interlocutor. Então, alguns desembargadores são muito mais formais, têm uma idade mais avançada, preferem uma linguagem mais voltada para o português arcaico. Uns gostam de expressão em latim e outros detestam, né? E gostam mais da informalidade e da linguagem mais abreviada. Então, é importante eu saber com quem estou falando no ato da entrega do memorial para ser bem eficiente nessa entrega. É importante também checar a ordem de julgamento, a ordem da pauta de julgamento e não se desligar. Eu já vi advogado perder a oportunidade de sustentar porque apregoaram o processo e ele não estava presente, porque na sustentação virtual ele achou que, como o processo dele era o 22º, que ele podia esperar 21 sustentações para depois entrar. E muitas das vezes nós temos composições em câmaras ou turmas em que um dos desembargadores é de outra câmara e ele pede para antecipar os recursos em que ele vai participar. E aí pode acontecer do 22º ser julgado em terceiro lugar na ordem de julgamento. Então é muito importante não se desligar da sessão em momento algum, conversar no chat com o secretário para saber se a ordem foi alterada ou não e ficar bastante antenado. O plano de fundo também é bem importante, né, para que não haja perda de foco e também, às vezes, para preservar a sua intimidade, né, não fazer uma sustentação oral muitas vezes na sala, onde tem porta-retrato, as pessoas podem ver no YouTube, identificar, de repente, onde você mora, né, e isso pode expor um pouco a privacidade do advogado. Então, é importante colocar um pano de fundo de uma única cor ou algo neutro para que não haja essa exposição. Time de futebol, né? Às vezes o desembargador torce para um time diferente do seu, rival do seu, né? Já pode influenciar nos ânimos. Brincadeira, pessoal. Mas é importante só para quebrar o gelo mesmo. Mas é importante a gente verificar sempre se estamos olhando para a câmera, né? Muitos advogados olham para a tela do computador, olham fora da câmera. Isso pode passar a impressão de que estão lendo a sustentação oral. E isso torna a sustentação enfadonha. Então, evite ao máximo fazer a leitura da sustentação oral. No STJ é proibido. Se o advogado começar a ler, ele é interrompido pelo presidente ou pelo relator e não pode sustentar. Também é importante verificar a antecipação da argumentação jurídica, se você é o primeiro a falar, ou fazer a contra-argumentação ao que foi dito pelo colega, se você é o segundo a falar. Então, quando eu sou o segundo a falar, eu tenho que prestar muita atenção no meu ex-adverso e tenho que ter uma capacidade grande de improvisar a minha sustentação oral, fazer algumas mudanças de última hora. Já lidei com situações em que o ex-adverso trouxe fato superveniente à interposição do recurso, como, por exemplo, um julgamento que aconteceu num repetitivo, e eu tive que acessar na hora que ele estava falando no repetitivo para checar se era aquele precedente mesmo, para na hora que eu fosse falar, não, esse precedente que ele invocou não se amolda ao contexto fático do presente caso. Tem que fazer a distinção, chamado distinguish. Então, é importante ter muita atenção com a argumentação para que você possa repelir um argumento que impede ou suprime o direito do seu constituinte. Além disso,
é importante ser breve quanto ao tempo. Então, se te deram 15 minutos para falar, a pauta está cheia, e você fala em 8 minutos, você já cativou a Câmara, né, ou a turma recursal, ou a turma do Superior Tribunal de Justiça, enfim, eles vão ficar felizes com o fato de você abreviar, não cansar os julgadores, ouvindo a própria voz, né? Muitas pessoas gostam de ouvir a própria voz, então se seduzem com o que estão falando, mas esquecem que tem que ter um roteiro, começo, meio e fim, tem que ter coesão entre os parágrafos, né, que estão concatenando, usando bastante além do mais, significa dizer que, né, usando expressões como além disso, portanto, né, chegando a determinada conclusão de uma maneira bastante coesa, para que não torne a sua retórica enfadonha, confusa. E no momento da despedida, é sempre importante se colocar à disposição dos julgadores para esclarecer determinadas questões de fato. Eu costumo dizer que é muito importante, depois da leitura do voto do relator, verificar se o relator incorreu em algum erro de percepção, porque não só os embargos de declaração servem para sanar, mas também os apartes dos advogados durante a sustentação oral podem sanar algum erro de percepção, algum erro material contra algum fato que foi considerado ali existente, quando na verdade era inexistente, ou foi considerado inexistente quando existia. Então, são esses os apontamentos que eu gostaria de fazer sobre os cuidados que se deve ter, né, para a sustentação oral, porque realmente é um ato que pode colaborar e muito com a formação da convicção. O professor Vamber destaca muito bem que, com a extinção da figura do revisor, né, os demais julgadores, que não o relator, muitas das vezes não conhecem o processo, e é na sustentação oral que eles terão oportunidade de ter uma atenção maior a determinados fatos processuais, a determinados pontos do direito material. Então, é importante fazer a sustentação oral, sim, para trazer argumentos para enriquecer, dar a oportunidade de um julgamento mais coeso, um julgamento que realmente vai formar uma pauta de conduta para outro jurisdicionado com a prolação do acordo. Acho que com isso eu consegui falar para os senhores os meus pontos de vista e as experiências que tive com a sustentação oral, e aí devolvo a palavra ao professor André Pipino para fazer perguntas, para a gente poder debater esses e outros pontos aí, que com certeza os senhores terão condições aí de ponderar com muita veemência e brilhantismo. Já agradeço de antemão a oportunidade, o convite que me foi feito, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, doutor Arthur, pela exposição de forma muito clara, muito objetiva, e também muito, assim, de forma a contribuir com o nosso conhecimento aí. Realmente, o professor estava se expondo e realmente eu aqui fiquei resgatando alguns casos também de sustentação oral. Teve, inclusive, no TJ de São Paulo, um colega foi fazer sustentação oral sem também terno e gravata. Ele estava de gravata, não de terno. O relator pediu para que ele colocasse, senão ele não ia sustentar. Aí ele se desculpou, mas realmente tem algumas situações realmente que a gente depara aí, inusitadas, né? São cautelas que muitas vezes você vai para a sustentação oral e deixa de ter esses cuidados que você expôs aí e tira realmente concentração, porque eu confesso que, por mais anos que a gente tem de experiência numa audiência e também diante de uma sustentação oral, nós não deixamos de ter um friozinho na barriga, jamais, né? A gente entra porque, queira ou não, você é um momento, ali eu falo que muito assim, importante realmente para o seu constituinte, né? Porque você tem ali uma possibilidade, né, de modificar, de repente, uma situação probatória ali
passou despercebido até pelo magistrado de primeira instância. Então, e assim, quando você também reconhece ali, como você mesmo colocou, né, o doutor Vambi fala, e é verdade, quando você tem pelo menos ali um pedido de vista, você dá um alívio, você fala, opa, a sustentação oral deu algum efeito, né? Porque normalmente nós sabemos, pela falta de tempo, isso é uma realidade, né, Arthur? A gente sabe que a maioria segue o relator e pronto, né? Então, quando você faz uma sustentação oral, você tem um pedido de vista, você fica todo entusiasmado, você fala, olha, eu não tinha lido, possivelmente acompanharia o voto do relator ali, pronto. Nós sabemos que o vulto, né, de processos de recursos é a coisa absurda. Então, nós sabemos como é que funciona mais ou menos realmente, né? Siga o relator, se alguma coisa ou outra de surpresa acaba pedindo vista. Mas, muito importante sua fala, suas colocações aí, eu acho que nos trouxe um conhecimento grande. Posso fazer um complemento com base no que o senhor falou, professor André? É curioso, assim, né, quando o senhor fala dá um frio na barriga, e realmente dá. Até o professor Vamber, que tem... eu tenho 43 anos de idade, ele tem 43 anos de OAB, né? Ele fala que até hoje ele tem o friozinho na barriga. E é natural, porque falar em público já é algo que tira da zona de conforto, mas fazer uma sustentação oral... a zona de conforto fica ainda mais prejudicada, porque quando você dá uma aula, faz uma palestra, está falando em público para pessoas que querem te ouvir, né? Você é bem recebido, as pessoas torcem para que você fale bem, que você se expresse bem. Já numa sustentação oral, os desembargadores estão lá cansados, não querem que você sustente. Se pudessem, pediriam para você não sustentar, né? A parte contrária está torcendo contra você. O seu cliente está te assistindo. E qualquer erro seu, deslize, né, ele vai tirar satisfações com você. E mais, o resultado é proclamado na hora. É diferente de uma audiência de instrução e julgamento. Uma vez eu fiz estágio com um juiz em que eu perguntei para ele assim, doutor, por que o senhor não dá sentença oral? Né? O senhor pode dar sentença oral. Ele falou, não dou para não constranger o advogado que sucumbiu. Imagine, ele está lá com o seu cliente, né? E eu vou dizer para ele que ele perdeu a ação. Para ele é constrangedor, eu prefiro publicar no Diário Oficial, ele vai ler e ele vai saber como abordar isso com o seu constituinte, né? Explicando, olha, cabe recurso, a decisão é assim, assado. Então, é muito constrangedor o ambiente de julgamento, principalmente hoje, em que a sustentação oral é gravada, vai ficar ali no YouTube, para quem quiser ver, né? Então, você tem que saber o que você vai falar, como vai falar, evitar falhas. O seu cliente vai assistir e ele vai saber se você ganhou ou perdeu ali, a menos que alguém peça vista, que vai ficar para a próxima sessão. Mas, então, é um ambiente de muito estresse, de muita pressão. Por isso, a preparação do argumento jurídico, do memorial, da abordagem prévia e da abordagem na oratória é fundamental, até mesmo para suportar, impactar eventual derrota, né? Porque o advogado, ele não é um profissional que garante resultado, né? Quem vai dar o resultado é uma outra pessoa, que é um magistrado. Então, é uma atividade de meio. Agora, se ele fizer uma boa atividade de meio, ainda que ele saia derrotado pela tese ou porque o direito do cliente dele não é bom, ele vai sair com respeitabilidade, com credibilidade. As pessoas que estão lá são seus pares, são seus colegas, são juízes e desembargadores que vão julgar outros casos daquele advogado. Então, é importante que ele chegue preparado, porque não vai ser aquele o único caso, muito provavelmente, da vida dele. Ele terá outros. Então, ele fazendo um bom trabalho, ainda que não se sagre vencedor, ele vai ter oportunidade de interpor recurso para outra instância ou para a mesma instância, mas ele também vai ter a honradez de dignificar o ato da sustentação oral. Com certeza. Professor Diego, tem alguma colocação? Professora Patrícia, não está na sala? Tenho, na verdade, 2 pontos. Queria ouvir o professor Arthur. Primeiro, parabenizando pela palestra. Acho que super assertiva, né? Pontual. Como deve ser uma boa sustentação oral, diga-se de passagem, né? No ponto e cumprindo rigorosamente o horário. Na verdade, 2 pontos, né? Um dos aspectos que o professor Arthur tratou foi a questão da entrega de memoriais.
E eu confesso que eu tinha uma prática em relação a memoriais de só de só entregá-los quando o caso já estava pautado. E aí despachar os memoriais, enfim. E eu fui durante 4 anos conselheiro no CARF, exercendo então a função de julgador na instância administrativa. E nesse momento eu percebi o equívoco da minha estratégia. Porque, para aqueles casos em que eu era relator, muitas vezes, quando o caso já estava em pauta, já tinha sido publicada a pauta, e eu recebi o memorial, eu já estava com a minha convicção formada. E não por vaidade, muito menos por ser uma pessoa turrona, não que eu não seja, mas não é que eu não voltava atrás nas minhas convicções. Cheguei a voltar atrás em talvez 2, 3 ocasiões em razão de sustentação oral feita na tribuna. Mas a chance de convencer o julgador, o relator do caso, quando o caso já está pautado e o voto pronto, ela é infinitamente menor de antes da pauta. Então, eu queria ouvir o professor Arthur quanto a essa estratégia. O que eu tenho feito no meu dia a dia prático é, uma vez feita a distribuição e tendo o relator, já entregar o memorial para o relator. E deixar a hora do despacho, né, de um novo despacho, eventualmente com o relator, depois da pauta, e com os demais julgadores, e aí a importância da sustentação oral também, quando já pautado o caso. Então, eu queria ouvir em relação a isso, a respeito dessa estratégia, como é que o senhor age, né, no dia a dia profissional. E um segundo ponto também que eu queria ouvi-lo, eu gostaria que você falasse aqui para os nossos alunos, né, a diferença que se tem entre sustentação oral e tribunal do júri. E eu falo isso porque também presenciei certa vez no TJ de São Paulo, estava lá para fazer uma sustentação oral e aguardando a minha vez, a época ainda presencial, antes da pandemia, e vi um colega, antes até do período de CARF também, vi um colega fazendo sustentação oral como se estivesse num tribunal do júri. E a primeira coisa que o relator falou, quando foi lhe devolvida a palavra pelo presidente, olha, quero deixar claro que isso aqui não é tribunal do júri. Né? Ou seja, muitas vezes uma aparente eloquência, né, como para fins de convencimento e muitas vezes com um discurso vazio de tecnicidade. E ali o ambiente é técnico. É óbvio que precisa de uma boa oratória, de uma boa dicção, da firmeza nas palavras, mas sem jamais perder a tecnicidade de não transformar a sustentação oral num teatro, né, e muitas vezes num palavrório, como infelizmente em algumas ocasiões é exercido no tribunal do júri. Então eu queria ouvi-lo em relação a esses 2 pontos, professor, se possível. Muito obrigado, professor Diego. Excelentes indagações. Obrigado pela brilhante ponderação e complementação. Acho perfeita a estratégia de entregar primeiro para o relator. É fundamental, né? Eu acho que eu havia me esquecido de mencionar esse ponto, né? Uma vez conhecido quem é o relator, é importante formar e contribuir para o convencimento dele antes que ele faça o seu voto, né? Porque depois de feito o voto pautado, é muito difícil realmente ele voltar atrás. Mas tem no STJ ministros que só recebem advogados, só marcam a audiência em que eles, nos processos em que são relatores e desde que o processo esteja pautado. Então, em alguns gabinetes, a gente lida com essa dificuldade, não só no STJ, mas também em outros tribunais. E é interessante porque cada tribunal, às vezes, tem suas próprias regras e, às vezes, cada desembargador tem suas próprias regras, né? No Amazonas, eu já lidei com desembargadores que pedem para a gente entregar memoriais para os seus assessores e conversar com seus assessores. No Paraná, já vi desembargadores que proíbem conversar com assessores, né? Então, cada gabinete tem a sua forma. No STJ também é assim, né? Tem ministros que não recebem se eles não forem os relatores, né? Tem alguns ministros que recebem o memorial com o QR Code, né? Você grava um vídeo, transforma o vídeo em QR Code. Hoje mesmo eu fiz um e coloquei ali o vídeo eu explicando, né, os termos do memorial e foi enviado por e-mail, né, para um ministro do STJ. Isso é válido? É válido. Não temos a certeza se ele vai realmente assistir, mas é uma tentativa de se fazer presente, de se evitar uma viagem, de se evitar até um gasto para o cliente com passagem aérea, com hotel em Brasília, enfim. Então, a criatividade, ela também ajuda. E o segundo ponto
né, que foi a questão do tribunal do júri, né? Achei bem interessante e é essencial dizer isso mesmo, que o ambiente da sustentação oral é muito diferente, né? Nós estamos no tribunal do júri diante de juízes leigos, né? Pessoas que estão habituadas com uma linguagem não jurídica. Já numa sessão de julgamento, numa sustentação oral, nós temos que usar o vernáculo, nós temos que usar da argumentação jurídica focada na lei, né, na jurisprudência. Eu gosto sempre de ler e reler o memorial, faço às vezes até um roteiro de sustentação para decorar os dispositivos de lei, para falar exatamente quais são os dispositivos que eu estou invocando, sem precisar necessariamente fazer a leitura, né, evitar ao máximo ler durante a sustentação, mas ler só aquilo que é realmente essencial, ipsis literis, algo que não pode fugir da boa técnica, mas tem que ter essa sensibilidade. Mês passado, eu presenciei uma sessão de julgamento em que o relator perguntou para a advogada: a senhora dispensa a leitura do relatório? E ela respondeu: de boa. Né? E de boa não é uma linguagem para se falar no tribunal. Né? Por mais que a gente entenda que estamos evoluindo, que o direito é dinâmico, né? Não podemos, volto a dizer, deixar a nossa convicção pessoal passar acima do interesse do nosso cliente, sob pena até de ter caçado a palavra, né? E prejudicar a nossa argumentação. Respondido, professor Diego? Obrigado pela indagação. Perfeitamente, muito bem respondido, diga-se de passagem. Eu acho que esses pontos, essas considerações são muito importantes, né? Um outro aspecto que eu considero também bastante importante em toda a sustentação oral, o professor já ressaltou isso, é importante a gente frisar isso com os alunos, né? É de ter à mão sempre um roteiro, né? E em especial, tomar o cuidado também, esse é um outro ponto, né? De eventualmente aqui no ambiente virtual, de não se perder com outras páginas abertas, né? Que eventualmente, inclusive, pode muitas vezes prejudicar o próprio processamento do computador, né, que é a ferramenta que está sendo utilizada e pode implicar aí, né, uma trava na fala, o que prejudica a sustentação oral, e sempre ter um roteiro lá com os principais pontos que precisam ser abordados, e é natural que ao final você termine a sustentação, esqueci um ponto. É muito difícil, muitas vezes ali, por mais que você se prepare, sempre fica um ponto para trás, por isso o importante do roteiro para evitar isso ao máximo e ter a assertividade do que falar, como falar e em que ordem falar, e também, em contrapartida, não estar preso a um script que não é passivo de eventualmente ser flexibilizado, como o doutor Arthur também bem lembrou, a depender de situações fáticas ali do contexto na hora da sustentação oral, né? Que muitas vezes demanda um certo improviso. Daí a importância de você estar sempre bem preparado para estar pronto, inclusive, para também improvisar, se for o caso. Posso fazer uma colocação baseada nisso que o professor falou? Eu já vi uma sustentação oral de um acidente de trânsito. E o advogado colocou um quadro negro atrás dele e ele falava e ia fazendo um desenho, né? Como se estivesse dando uma aula. E no começo estava muito interessante a proposta dele, né? Só que em determinado momento ele ficou nervoso e ficava na frente do desenho. Então você enxergava as costas dele, o quadril dele, mas não enxergava o desenho e ele falava de costa para o microfone. Então você não ouvia o que ele estava falando, você não via o desenho que ele estava fazendo e ele se prejudicou bastante na sustentação oral. Ultimamente, já vi alguns professores utilizando o Prezi, que é um programa de apresentação que agora, na nova versão Prezi Educacional, ele permite que em videoconferências você jogue a informação visual na tela. A gente falando aqui vai aparecer um texto aqui, vai aparecer uma fotografia do lado de cá, né? Sem suprimir o áudio. Nós estamos fazendo alguns testes, mas confesso que a gente ainda não animou a trabalhar com esse tipo de recurso visual, porque muitas das vezes a pessoa, quando está diante de um texto, ela para de prestar atenção na fala, né? Então, esse recurso visual seria interessante, por exemplo, quando eu tenho uma fotografia de uma situação que vai
fazer com que os jogadores cheguem a uma conclusão importante. Aí eu jogo a fotografia, né, compartilho a tela da fotografia, um croquis de um acidente de trânsito, ou algo que eu não consigo expressar com a minha fala, com a minha narrativa, aí ok. Mas nós ainda não lidamos com uma situação em que foi necessário. Mas fica aí a título de sugestão para quem quiser pesquisar. Tem vários vídeos de utilização do Prezi, Prezi, né, Prezi, e ele permite, inclusive, que você espelhe na tela até PowerPoint. Já tem uma comunicação com o sistema de PowerPoint. Então fica aí, mas a recomendação é que não haja exageros, né, para evitar a dispersão da atenção dos jogadores. Professor Arthur, tem duas perguntas aqui que eu queria transmitir para o senhor. Uma da aluna Célia, do 5º ano diurno, ela questiona aqui ela pergunta, né, se não fazer a sustentação oral não poderia implicar ali a aparência de estar desprezando o ato de julgamento de uma turma julgadora. E, em verdade, você falou isso, mas é bom sempre frisar, né? A sustentação oral ela não pode ser um recurso, um instrumento que venha a ser banalizado, porque aquele advogado que faz sustentação oral para tudo, provavelmente ele deixará de ser ouvido pelos julgadores, né? A sustentação oral ela tem que ser utilizada de forma muito incisiva para aqueles casos que, de fato, são relevantes e que haja espaço para sustentação oral. Até queria ouvi-lo, aproveitando o gancho dessa manifestação da Célia, como é que o senhor escolhe os casos que entende pertinentes para fins de sustentação oral? Acho que essa é uma boa pergunta também. E uma outra pergunta também aqui feita pelo Celso Monfadini Júnior, nosso aluno do 3º ano diurno, se é possível falar em videoconferência realizada de maneira inclusiva, como, por exemplo, com um intérprete de Libras para a parte, né, para o advogado, para o patrono que está ali sustentando. Ótimas perguntas, muito obrigado. Vamos lá, então. A primeira dúvida da dona Célia, né? Eu entendo que o advogado ele é titular desse ato, né? Nem o cliente pode obrigar o advogado a fazer a sustentação oral. Nos nossos contratos de prestação de serviços advocatícios, a gente sempre coloca uma cláusula dizendo que será realizada sustentação oral se o escritório entender cabível, né? Porque muitas das vezes eu estou preparado para uma sustentação, estou lá diante da sessão de julgamento e o relator diz, olha, estou dando provimento ao seu recurso, doutor, o senhor ainda quer sustentar? A pauta está cheia, o senhor dispensa a sustentação? Eu vou dizer, não, eu vou sustentar porque o meu cliente me pagou para isso e eu tenho, por obrigação contratual, fazer a sustentação? Ora, eu vou criar uma antipatia da corte, né? Então, eu vou dispensar. A mesma coisa, haverá dispensa quando já julgou casos na minha frente, na mesma sessão de julgamento, né, casos idênticos, e reiteradamente julgando de maneira favorável ao meu constituinte. Também entendo que é totalmente despicienta, desnecessária a sustentação oral. Outra situação é quando já existe um repetitivo no STJ, disciplinando o tema, uma súmula vinculante, né, que dispense maiores argumentações jurídicas a respeito de algo que já está sedimentado na jurisprudência. Outra situação é quando você tem advocacia de volume, né, em muitos casos idênticos, em que você pode somar o tempo da sustentação, se pautado para o mesmo dia, fazer uma única sustentação para todos os casos, defendendo a mesma tese. Isso também é salutar, é visto com bons olhos pelos julgadores. Já tive a oportunidade de sustentar como amicus curiae no IRDR no Tocantins, em que tinha também uma outra entidade associativa como amicus curiae, e aí nós combinamos de dividir o tempo. Era 15 minutos, e com a concordância do relator ficou 8 minutos para cada um. E antes da sustentação oral, um dia antes, a gente viu o que cada um ia falar para não ficar repetitivo, né, falando a mesma coisa, para não ficar também uma sustentação oral enfadonha. Então, a triagem tem que ser feita para evitar sustentações desnecessárias, e o advogado tem que ter liberdade para recusar uma sustentação sem que isso coloque em xeque a credibilidade da qualidade do seu serviço, porque ele que tem que ter esse discernimento de acordo com o caso concreto. Em relação à pergunta sobre a inclusão, né, se a parte tiver alguma deficiência auditiva, visual ou de outra natureza, entendo que
é plenamente necessário e factível e cabível um pedido de um intérprete para que tenha livre acesso ao que está sendo decidido e ampla participação. Pelo que eu vi aqui, professor, eram essas as perguntas aqui. Eu não sei se o senhor tem mais alguma pergunta. Não, eu também cheguei aqui, não tem mais nenhuma, professor Diego. Eu acho que foram da série, realmente, do Celso, né? Eu acho que foram muito bem respondidas aqui, diga-se de passagem, muito esclarecedora. E realmente é uma experiência que o doutor Arthur tem, que nos transmite, assim, dentro de vamos falar assim, de uma reflexão muito grande, porque eu tenho certeza que em qualquer momento, agora novamente eu tiver que me aqui expor uma sustentação oral, vou pensar muitos detalhes que foram passados hoje, porque normalmente, por mais que nós temos anos de experiência, o professor foi muito meticuloso, né, nas técnicas, é fundamental. Técnica também de argumentação, não só a argumentação, mas como fazer a argumentação, né? É fundamental, realmente, né? E nós deparamos cada situação uma diferente da outra, né? Como o professor Diego falou ali, às vezes faz um roteiro, né? Mas quantas vezes você vai para uma sustentação oral e sai fora do roteiro? Isso é complicado, realmente. Você tem um lapso de tempo muito exíguo para poder mudar aqui toda aquela argumentação que você tinha, como o doutor Arthur falou aí, que teve que verificar lá um precedente, uma causa superveniente, né? E você está prestando atenção ainda na sustentação que está sendo feita, tem que pesquisar, tem que ter uma habilidade muito grande, né? É uma técnica que ela vale não só para a sustentação oral, também para as próprias audiências do dia a dia, né? Que hoje a maioria é tudo dentro da oralidade, né? Então é uma técnica que realmente nós temos que nos adaptar. Eu que já vim de uma outra geração, tudo papel, era aquele formalismo todo, era agravo retido que tinha. Hoje os tempos mudaram, a reforma do CPC mudou e nós vamos ter que realmente aprender muito, né? E eu acho que foi um aprendizado muito grande. Então, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta do professor Diego? Não, pelo que eu vi aqui, não. Agradecendo ao doutor Arthur pela brilhante palestra, achei sensacional. Eu faço muita sustentação oral, gosto muito desse ato, acho extremamente importante e confesso que aprendi muito aqui. Fiquei muito feliz em participar e ouvir a palestra. Obrigado, professor. Eu que agradeço pelo prestigioso convite. Estou muito feliz de estar aqui ao lado de grandes juristas, professores que eu admiro muito. Então, agradeço. Professor Diego, parabéns, né, pela atuação junto ao CARF, pela atuação brilhante e acadêmica. Doutor André Pipino também, agradeço muito pelas contribuições e colaborações que tem nos dado aí na troca de experiências, e gostaria de parabenizar também o IMESB por estar firme nessa semana jurídica que é tão tradicional e tão impactante para a vida dos acadêmicos, dos profissionais da área jurídica. Agradeço e parabenizo a todos. Professor Arthur, nós que agradecemos a sua presença, aqui o seu ensinamento, né? Eu tenho certeza que todos nós estamos saindo aqui com um conhecimento muito mais vasto do que nós iniciamos aqui, pode ter certeza, uma experiência adquirida em pouco tempo, foi muito didático, se colocou muito bem, assim, é um orgulho e uma honra poder prestigiar uma palestra aqui tão esclarecedora, como o professor Diego falou, e pontual, né? Isso é importante, né? Então, acredito que foi, assim, de uma grande valia para todos nós aqui que participamos, né? Que puderam também, eu tenho certeza, adquirir um aprendizado que levaremos aqui para as nossas vidas aqui, profissionais, não tenho dúvida disso, né? Então, eu quero, assim, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter recebido o convite, assim, de pronto, né? Foi uma coisa que eu falei, poxa, né, o senhor me falou, olha, eu vou com o maior prazer, então eu fiquei muito honrado, viu? Muito honrado, não só pela nossa amizade, mas pela oportunidade de trazê-lo com a sua experiência toda, né? Hoje é sócio e dentro de um escritório dos mais renomados, como a professora Patrícia disse aqui durante o nosso evento, né? Um escritório hoje brilhante,
que a gente já se inspira muito, já tivemos parcerias, né, no escritório aí, com vocês, já tivemos aí junto no STJ, aí, acompanhando casos de clientes aí em parcerias, então é um prazer imenso tê-lo aqui hoje dentro da área acadêmica. E quero já deixar o convite aberto para que em outras ocasiões aí, né, presenciais, o senhor volte e continue contribuindo com o Bebedouro. Tenho certeza que para nós aqui vai ser um carinho muito grande, inclusive, acolher o professor até por conta da família, eu sei do seu carinho por Bebedouro, da Ana Lúcia, né? Então, para nós aqui é uma honra imensa, pela sua gentileza aí. Então, quero mais uma colocação para o doutor André. Estou à disposição, doutor André. O senhor fala e eu bato continência aqui para todas as horas, viu? E vou deixar meu e-mail como contato, se alguém tiver alguma outra pergunta, né, alguma outra dúvida, eu estou sempre à disposição. Tá bom? Agradecemos. Bom, então eu quero encerrar então o nosso evento de hoje. Muito obrigado aí pela presença de todos, né? Amanhã nós teremos a continuidade. Amanhã receberemos também, dentro da nossa programação, a doutora Heloísa de Souza Arruda, que também vai apresentar um tema também de muita importância, né? Direitos humanos e justiça penal internacional. Então, acho que vai ser um grande aprendizado também. Eu acho que foi uma semana jurídica que está sendo muito proveitosa, né, dentro da área acadêmica, trazendo conhecimentos assim, de temas diversos, mas que agrega muito na absorção aqui da nossa carreira, né, para a gente levar aí para as nossas vidas aí profissionais. Então, eu agradeço a presença de todos os professores, quero agradecer também o Rodrigo, que nos dá todo esse suporte aqui, não aparece, né? Mas o Rodrigo, com muita maestria, consegue fazer aqui com uma forma muito leve para nós aqui, ficamos internamente, depois essa parte toda dentro da área aqui já ampliada. Então, muito obrigado, viu, Rodrigo? E para os demais também servidores aí da instituição. Então, agradeço a todos os presentes, uma boa noite a todos e esperamos amanhã a participação também de todos os alunos aqui para o tema de amanhã e prestigiar a nossa palestra de amanhã. Então, Arthur, mais uma vez, muito obrigado, me sinto muito honrado de ter hoje aqui participado do